Senhor, em Teu nome, colocamos mais uma vez o Gilberto diante de Ti e rogando que a Tua graça continue se manifestando através dele. Teu Espírito Santo continue colocando as palavras na boca dele, em nome de Jesus. E repreendemos toda a oposição do diabo aqui agora. Todo espírito que vai tentar roubar a palavra, nós repreendemos agora, fora daqui, em nome de Jesus. E que a Tua palavra entre em cada um, penetre em cada coração, em nome de Jesus. Que ninguém fique indiferente, alheio, mas todos sejam tocados pela Tua palavra, que é poder, em nome de Jesus. E dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, ouvidos para ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se a Adelaide está aí. Não? Ontem ela repartiu uma palavra, estavam na oração aqui na segunda-feira. Vou tentar reproduzir rapidamente, mas era muito no sentido de que Deus estava preparando uma terra para ser semeada. E eu recebi também a palavra do Jobson, lá de Porto Alegre, está numa turma de oração aqui pelo Retiro. Texto de Oséias 10:12, que está muito de acordo com essa palavra que o Senhor deu para Adelaide, que diz assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. E ontem teve uma interpretação, um irmão orou em línguas, o irmão trouxe uma interpretação, não sei se vocês lembram, já estava mais no final, mas o Alexandre trouxe aquela palavra, falava sobre arrependimento. Então Deus está preparando o terreno, Deus está preparando para plantar. Então vamos estar abertos, porque o Senhor, quando prepara, Ele quer colocar a sua semente, e a semente do Senhor tem poder para produzir muito fruto. Amém? Queria que vocês abrissem Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Neemias 6, 15 e 16. Que diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ontem nós falamos mais sobre... Está ligado, mas não está ligado. Aqui está ligado. Estão me escutando bem? Até ajeitar aqui eu vou falar com a minha garganta, tá? Já que eu não sei usar o diafragma direito, mas eu tenho garganta. Acho que vocês me escutam. Os irmãos estão ajeitando, aí vai ficar bom. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a equipe. Olha aí, glória a Deus. Ainda não tão glória a Deus, mas vai ficar bem glória a Deus depois. Nós estamos falando sobre a restauração dos muros. Ontem mais focamos nas portas. Então, as portas falam de algo mais individual, algo mais na nossa vida, enquanto que os muros falam de algo coletivo, algo que cercava o templo, mas que na nossa experiência com o Senhor, cerca a igreja, protege a igreja.
É interessante que o templo levou 21 anos para ser construído. Teve uma interrupção, paralisações, 16 anos de paralisações, mas 21 anos aquela construção. Mas aqui nós vemos que os muros foram construídos em 52 dias. E não era pouca coisa, nós vimos como era grande, era aquela muralha. O Senhor, quando está edificando a nossa vida, nós que somos o templo do Espírito Santo, tem uma caminhada. Dia após dia, Deus está formando, trabalhando, para que Cristo seja formado em nós. Então, a formação, a construção do templo é mais demorada. Mas os muros, eles são mais rápidos. Mas é interessante que mesmo não tendo muros, por cerca de 60 anos, o templo não foi destruído. Mas quando decidiram construir os muros, 60 anos depois do templo estar concluído, começou uma oposição muito grande. Houve oposição para construir o templo, sim, mas não foi destruído. Mas quando construíram os muros, houve uma oposição muito grande para não construí-lo, e até estavam tentando guerrear para impedir que fosse construído. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, por favor. O que são os muros? O texto de Isaías 60, 18 e 19 diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. E Zacarias 2,5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então o muro para nós é o próprio Senhor, o muro é salvação para nós. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que protege a igreja. Mas esse muro, ele pode ser destruído, ele pode ser atingido, se houver espaço para o inimigo, se ele encontrar brechas. E nós vivemos num mundo espiritual. O mundo é muito mais espiritual do que físico. Nós enxergamos só o plano físico aqui. Nós enxergamos uns aos outros, nós nos relacionamos com os nossos sentidos uns com os outros, mas o mundo que nos cerca, onde nós estamos inseridos, é um mundo espiritual. Não são só os seres humanos que estão aqui, pessoas de carne e osso. Nós temos entre nós também na terra pessoas sem corpo. Por isso que Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas que têm corpo, é contra pessoas que não têm corpo. São espíritos, e são esses que militam contra nós, e são esses que militam contra a igreja. E Deus quer que nós sejamos aqueles que, ao enxergar na igreja alguma brecha, nós sejamos aqueles que vão fechá-la, que vão interceder. O texto de Ezequiel, capítulo 22, 30 diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. É coletivo, não é a favor de uma pessoa, é a favor da terra, é a favor da coletividade, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então Deus tem uma proteção, Ele é a proteção, Ele é a nossa salvação, mas esse muro está sujeito a ser atacado, e se nós não
protegermos, e mesmo quando enxergarmos uma brecha, não formos os primeiros a nos colocar para fechá-la, o inimigo vai continuar avançando. Então hoje nós vamos tocar em alguns pontos, mas especialmente no final, falar mais a nossa luta contra esses inimigos que tentam atacar a igreja. Ontem falamos daqueles que tentam nos atacar individualmente. Falando do mundo espiritual, outro dia compartilhei alguma coisa parecida lá em Porto Alegre com os jovens, e lembrei de um episódio que da Alginara e eu passamos há alguns anos. Nós morávamos numa casa aqui na Rio Branco, Rua Engenheiro Chang, lembra, né, cara? E tínhamos uma decisão muito importante para tomar ali em relação ao ministério, e sabíamos que tinha uma luta muito grande, e nós estávamos orando, e a nossa decisão seria no outro dia, e estávamos orando, estávamos já deitados orando, e nosso telhado começou a tremer. Parecia que tinha uma multidão de gente em cima, pulando. No início achamos até que poderia ser, aqui às vezes tem pomba, a gente escuta, é uma pomba, né? Mas é aquele pezinho da pomba, só dá um barulhinho. Era um barulho intenso. E ficamos e começamos a discernir que não era pomba, não era gato, não era nenhum animal, e começamos a orar. E começamos a repreender, e aquilo não parava. E o telhado tremia, e aquele pulo lá em cima, oramos, e já era madrugada, nós oramos, não estava dando resultado. Liga para, não vou nem dizer o nome aqui, senão vocês vão começar a ligar para ele também. Ligamos para o John, no meio da madrugada. Como é bom ter um discipulador que atende na madrugada, né? Tocou lá, não sei se eram 4 da manhã. 4, né? John, olha aqui, nós estamos orando há muito tempo, tem essa situação assim, não sabemos mais o que fazer, precisamos de socorro. Ele orou, repreendeu e tal, nos abençoou, desligou e continuava lá. Não desconfie da oração do John, não, é poderosa. Não é porque a oração era fraca, é porque tinha outras coisas que Deus estava querendo mostrar. Então, continuamos orando, até que o Senhor deu discernimento do que era. Eu não vou poder dizer aqui, publicamente, o que era, porque alguns vão ficar escandalizados, outros não vão acreditar. Mas o Senhor nos deu o discernimento, nos deu a clareza do que era, e no momento que entendemos o que era, e tomei uma posição e repreendi aquilo que estava ali, na hora, parou aquela tremedeira, aquela barulheira do telhado. Então nosso mundo é espiritual, e o inimigo tenta influenciar em várias áreas. Ele tenta influenciar na nossa vida, tenta influenciar na política, ele procura influenciar nas redes sociais, ele influenciar na educação, influenciar em todos os âmbitos. Ele tenta tocar as suas garras e espalhar, especialmente porque esse mundo jaz no maligno, ele está impregnado, ele é o príncipe desse mundo. Então há uma luta constante. Então nosso mundo é espiritual. E alguns de vocês, ou talvez muitos de vocês, poderiam aqui compartilhar de lutas que vocês, não só que passam diariamente, mas algumas por decisões que vocês tomam no Senhor. Passos no Senhor que vocês tomam, e o diabo quer impedir, resistir, e às vezes até consegue, e nós retrocedemos, achamos que Deus não está naquilo, está tão difícil que nós retrocedemos, e às vezes ele consegue vantagem sobre nós. Então, amados, nós temos um adversário que luta, que se manifesta. Nós já tivemos algumas dessas experiências de ver retiros. Sei que o presbitério poderia compartilhar muitas coisas aqui também, de situações, né? Normalmente a gente, quando conversa perto de um retiro, ele diz: está acontecendo isso, né? Um tiroteio na congregação, para lá e para cá, gente doente, gente que se acidenta, gente que cai da fé. Há períodos que o inimigo se levanta
contra a igreja, porque nós vivemos num mundo espiritual. Então nós temos que discernir esse mundo, nós temos que entender o mundo e o contexto que nós vivemos. Esqueci de colocar o meu cronômetro agora. Vai começar agora. Não, mas eu já mudei um pouquinho aqui. Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então ele é um adversário. Nós estamos numa luta. Quando Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a palavra luta ali, Paulo está se referindo a uma luta mesmo que existia naquele tempo. A palavra é pali, é uma luta corpo a corpo. Não é uma luta assim, de longe, briga de guri de funda, sabe? Não sei se usam funda ainda, tá? Não é distante, é corpo a corpo. É tipo, o Leandro e o Roberto vêm aqui na frente e vão tentar derrubar o outro. Quem é que vai ganhar? O Roberto, claro. É mais velho, ele vai respeitar o mais velho. Mas essa luta, o final dela ganhava quem conseguia derrubar o adversário, imobilizá-lo no chão e colocar o braço no pescoço. Essa é a luta. É isso que o diabo quer fazer conosco, quer nos derrubar, nos imobilizar e colocar, nos sufocar. Essa luta que nós lutamos diariamente e lutamos também como igreja. Agora, amados, estou falando, eu não quero aqui ficar exaltando o Satanás de jeito nenhum, eu preciso deixar claro isso, porque o Senhor conseguiu e conquistou uma vitória completa, amém? Lá na cruz, despojando os principados e potestades, triunfou deles na cruz. 1 João 3,8 diz: o Filho de Deus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Jesus veio com esse objetivo também, de destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14 diz que Jesus, pela sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Jesus tirou do poder do príncipe da potestade do ar e nos deu vida. O Senhor fez a obra. Nós somos já vitoriosos em Cristo. A palavra diz que nós somos nele mais do que vencedores, em todas as coisas mais do que vencedores. Então não é que o Senhor não venceu, que nós estamos numa luta desigual com seres espirituais que têm mais história do que nós e que têm alguns poderes mais do que nós. Não, o Senhor nos deu a vitória em Cristo. E em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todos esses principais dos poderes, domínios. Amém? Quem é que se sente nessa posição em Cristo? Alguns sim, mas não precisa de sentir. Se tu não te sente, não tem problema, tu está lá igual, tá? Porque a palavra diz isto: nós estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais. É por isso que nós não olhamos para cima, nós olhamos para baixo. Ó Senhor, os principados potestades lá estão debaixo dos teus pés, e eu, como corpo de Cristo, também piso sobre a cabeça da serpente, cabeça dos escorpiões. Amém? Então Jesus venceu completamente. Não há nada que nós possamos fazer para melhorar essa vitória, ela é completa. O resultado já é 10-0, já está concluído o placar. Pode jogar mais 20, 30, 50, 200 anos, vai estar no 10-0, está garantido. Pode botar o Soares no outro time, vai continuar 10-0 para Jesus. Desculpe, tem uns gremistas aqui visitando hoje.
Agora, por que nós temos que lutar se Jesus já venceu? Nós não estamos no berço esplêndido, só no hino nacional, né? Nós estamos aqui e o Senhor não nos tirou ainda da terra. Nós somos o corpo dele. Ele está assentado, nós estamos assentados com ele, mas nós somos o corpo, expressamos a vida dele aqui na terra. Dia a dia nós fomos chamados para pisar na cabeça das serpentes e dos escorpiões. Cada vez que se converte uma pessoa, amados, tem um terremoto espiritual, mexe as regiões celestiais. Se por um lado tem festa no céu, tem alegria no céu por um pecador que se arrepende, por outro lado tem terremoto nas trevas. Às vezes a gente acha, só vê aquilo que Satanás faz contra nós, aquilo que ele tenta, destrói, e nós não vemos o que nós em Cristo estamos fazendo no reino dele. Nós estamos perturbando o reino das trevas pelo poder do Senhor. Nós não podemos, mas pelo poder do Espírito Santo, cada vez que um se converte, cada vez que um discípulo decide por Jesus, cada vez que um casamento é solidificado, mexe o reino das trevas e ele perde poder. Glória a Deus. Nós temos uma missão na terra, estamos aqui servindo o Senhor, vamos completar a carreira um dia, mas até lá nós vamos lutar. Tu queira lutar ou não, tu vai lutar. Se tu não quiser lutar, tu está ralado, na linguagem do gaúcho, porque tu só vai apanhar. Então, já que é para lutar, vamos bater também. O negócio é bater, tá? Pode ser que um dia tu leve alguma pancada, mas tu vai bater. Tu vai bater, tu vai bater. Bate no queixo, bate no fígado, entende? Dá golpe baixo, não tem problema, não tem regra. Não tem regra. A luta é sem regra. Satanás não respeita nenhuma regra. Tu não vai respeitar a regra dele. Tu vai lutar para valer. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa boa, está todo mundo pronto para lutar. Por isso que Paulo diz também em Efésios que nós devemos estar, quando ele está falando sobre a armadura de Deus, estarmos firmes. Essa palavra estar firme quer dizer estar de pé. É estar de pé. Porque essa luta, como eu disse, qual é a luta? É derrubar o inimigo, o adversário, e derrubar e deixar ele imobilizado no chão. Então, o que nós temos que estar? Firmes, de pé. Porque enquanto nós estamos de pé, nós estamos vencendo. Essa é a posição que o Senhor nos deu. E o Senhor fala isso também: vigiai orando para estar em pé na presença do Filho do Homem. Então não pare de lutar. Lembra daquele desenho que tinha? Continue a nadar, continue a... Ninguém viu porque todo mundo crente aqui. Mas continue a lutar. Continue a lutar. Não pare de lutar. Depois tu começa a lutar e ganhar, tu começa a gostar. Por que tu acha que o pessoal gosta dessas coisas? Que dá uma adrenalina. Porque eu não imagino entrar num treino de boxe aí, porque eu só vou levar pancada, não acho graça nenhuma apanhar dos outros. Agora, o pessoal que gosta, que começa a aprender, eles começam a gostar. Então a gente vai começar a gostar de bater no diabo. Amém? Amém. E não chega de só apanhar, vamos bater e bater com vontade. Agora, amados, nós temos que saber contra quem nós lutamos. Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós lutamos contra pessoas. Isso é muito comum. Nós lembramos de 3 casos na palavra que pessoas escolheram mal seus inimigos. O primeiro dela é Caim. O primeiro dessas pessoas é Caim. Ele não agradou o Senhor, ele foi repreendido pelo Senhor, mas ele se voltou contra o seu irmão. Ele descarregou a mágoa
dele com Deus, a divisão dele com Deus e com ele mesmo no seu irmão. O que resultou? Em morte. Abel foi morto porque Caim escolheu mal o seu inimigo. Se Caim discernisse que ele tinha que lutar contra o diabo, ele lutaria no caminho certo, mas ele escolheu o seu irmão, que era justo, que não fez nada contra ele, apenas agradou a Deus. O segundo, que eu me lembro também, é Saul. Saul escolheu mal o inimigo. Ele pecou, desobedeceu ao Senhor, foi rejeitado, e ele se voltou contra Davi, que era o escolhido de Deus. Ele tentou matar Davi. Não matou por pouco, porque Davi era ágil, Deus guardou ele, mas de novo o resultado foi tentativa de morte, e no final a própria morte, porque o desespero do Saul, ele se suicidou. E o terceiro é Paulo. Paulo escolheu o inimigo, a igreja. Na verdade, escolheu o inimigo Jesus, aí se deu mal mesmo. Resultou em morte, não de Jesus, mas de pessoas da igreja. O caso de Estevão é típico, por causa de Paulo, que apoiou a morte daquele homem. Quando nós escolhemos mal o inimigo, nós vamos resultar em morte. Assim nós podemos escolher mal assim entre nós aqui. O marido pode eleger o problema como a sua esposa, a esposa como seu marido. E aí começamos a lutar. E quantas lutas que tem entre casais, porque escolhem errado o inimigo. E aí depois, haja pastor e discipulador para ajudar. Escolhemos mal. Às vezes é contra os irmãos. Estamos em luta contra os irmãos. Mas a nossa luta não é contra os irmãos, ainda que o irmão tenha feito uma grande injustiça conosco. Não é com ele a nossa luta. Porque nós somos chamados a perdoar. A nossa luta vai continuar sendo contra o nosso adversário. Então Satanás sempre tenta nos colocar contra Deus, nos dividir com Deus e nos dividir com as pessoas. Ele é o nosso adversário. Agora, quem é Satanás? Eu sei que você sabe, mas vou citar só para nos trazer consciência de novo de contra quem nós estamos lutando. A palavra diz que ele é o tentador. Então, cada tentação que tu sofre é, por um lado, pela tua cobiça, mas também porque há um tentador. Ele é o tentador, ele está sempre procurando nos derrubar. Ele é o pai da mentira. Tudo que vem da boca de Satanás é mentira. Ele não consegue dizer a verdade, não há verdade nele. Então, quando a gente dá algum espacinho para o diabo, nós vamos engolir mentira. Conta-se que, a palavra diz que o diabo é o pai da mentira, e há muito tempo aí, nem vou dizer o nome, porque a maioria de vocês não conhece, mas tinha uma vidente aí em Porto Alegre, que dava na televisão, que os irmãos diziam que o diabo é o pai da mentira, e aquela senhora era a mãe da mentira, Então quem está aliado com Satanás tem mentira. Ele é acusador dos irmãos. Quem está sofrendo de acusação pode saber que é do diabo. O Espírito Santo nos convence do pecado. A palavra dele é nos convencer e nos levar ao arrependimento. Mas o diabo está sempre nos acusando. Ele é o sedutor. Ele é o príncipe deste mundo. Então nós estamos num lugar, gente, que não é o nosso lugar. Por isso que nós não podemos botar nosso coração aqui na terra. Porque agora estou aposentado, glória a Deus, Vou lá para a praia, só ficar pescando. Nem gosto de pescar mesmo, gosto de comer peixe,
né? Vou ficar lá fazendo só o que eu gosto, tomando chimarrão, lendo, coisa boa, que vida boa, os anos vão passando. Não, não coloque a tua vida nesta terra. Ele é o príncipe deste mundo. Se tu paralisa, tu está cooperando com ele. Então não paralisa, tu é chamado para lutar. Amém? O que ele faz? Ele se apresenta como anjo de luz. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele traz enfermidades. Há muitas enfermidades que se manifestam muito claramente demoníacas. Ele usa a natureza para os seus ataques. Lembram quando Jesus estava indo no mar da Galileia em direção a Gerasa, Gadara, ou Gerasa, e aí começou, o mar ficou agitado, e os discípulos, alguns que eram pescadores acostumados, ali ficaram apavorados, e Jesus repreendeu o vento e o mar. Então Satanás age na natureza também, numa medida, para alcançar seus objetivos. Não pensem, gente, que muita feitiçaria que é feita é só uma aparência. Tem muita coisa que acontece e muita gente que sofre danos por pessoas que são servos, claro, de Satanás, estão a seu serviço para ajudar ele a roubar, matar e destruir. O Satanás rouba a palavra. Isso é uma das piores coisas que nós enfrentamos na igreja. A palavra é semeada e ele vem e rouba, aquele que está com o coração duro. Então, venha para a reunião com o coração limpo, arado, porque a semente vai cair ali, não vai ter pedra, não vai ter espinho, não vai ter solo duro e vai frutificar. Não importa quem vai ser o pregador. Por mais que tu goste de um ou do outro, o que importa é que o teu terreno está arado, porque a palavra de Deus é a semente, ela tem poder. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Então, se tu vem com uma terra arada, tu vai voltar com semente no teu coração. Amém? Satanás, ele tenta influenciar os discípulos. Pedro foi influenciado por Satanás. Jesus chegou a dizer para ele: arreda Satanás. Ananias e Safira era daquela comunidade maravilhosa de discípulos, supriam as necessidades, vendiam os bens, traziam os pés dos apóstolos, todo mundo era suprido. E aí o diabo foi lá e olha aqui, vocês vão ser reconhecidos, vende aí, mas não dá tudo, dá uma parte, olha só que conversinha. Satanás influencia os discípulos, não que ele pode fazer isso, simplesmente fazer com a gente como a gente fosse um robô, não, mas quem dá ouvidos, quem dá atenção a Satanás, vai ser influenciado, e muitas vezes vai trazer prejuízo dentro da igreja. Então cuidado para que tu não seja um instrumento do diabo. Eu me lembro muito tempo, as minhas histórias são de tudo de muito tempo, né? A gente vai lembrando das coisas antigas, né? Mas tinha em Porto Alegre, tinha um irmão, não vou dizer aqui, nem está entre nós há muito tempo, mas que vocês, não vou dizer o que ele fazia lá. Mas aí ele conversa, é muito conversador e tal, e chegou o Theo e disse assim, aquele jeito do Theo, não vou conseguir imitar, né? Fulano, eu acho que tu está sendo usado pelo diabo. E olha o discernimento desse homem, que de fato aquele homem, não muito tempo depois, caiu seriamente em pecado. Então pessoas às vezes estão sendo usadas pelo diabo. A gente brinca com o Telmo, mas não brinca com a graça, o poder que tem, né? Eu que já vi no primeiro retiro que eu fui, já contei isso aí, mas vou repetir, tem uns novos aqui, de barraquinha, aquelas pequenininha canadense, lá na chácara do Figueiró, e uma pessoa se endemoniou, e começou a correr dentro da chácara.
E os irmãos tudo correndo atrás. Aquela correria, corre, corre, corre. Corre atrás do endemoniado, repreende, grita. Daqui a pouco aparece o Telma, assim, quando chegou o endemoniado na frente dele, puf! Terminou a festa do demônio ali. E assim tem que ser com nós, em nome de Jesus. Satanás, ele usa ciladas, amados. Paulo diz para nós nos revestirmos da armadura de Deus por causa das ciladas. Ciladas é uma armadilha. Não sei quando se podia caçar passarinho, que agora não pode mais, mas quando era pequeno, não sei se podia, mas se caçava. Mas já prescreveu o crime, né? Não é? Nunca peguei nenhum também, né? Mas fazia uma arapuca de taquara. Quem é que já fez? Daniel está lá, Daniel já deve ter feito lá. Um monte de gente já fez arapuca aí. E os italianos tudo comendo polenta com passarinho, né? Aquilo é uma armadilha, ela está aberta. É aberta, não tem cobertura, assim, tem umas taquarinhas, mas entra a luz. Passarinho bobinho entra ali e vai comer e cai. Uma armadilha, uma ratoeira é uma armadilha. Isso Satanás está tentando colocar constantemente, diariamente, na nossa vida. Ciladas. Mas Paulo diz também que nós devemos estar firmes no dia mau. Dia mau não é só um dia, às vezes é um período da nossa vida que nós estamos debaixo de mau tempo, debaixo de granizo, de tempestade, trovoadas, raios. O dia mau. E finalmente Paulo diz também que nós temos que estar firmes para que depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então a gente ganha a luta, né? Ganha a luta, derrubou lá o inimigo, já levanta e sai para comemorar, e o cara levanta de novo e te dá um golpe. Pessoal que gosta de futebol já deve ter visto um lance que o cara dá um chute assim, a bola no pênalti, bate na trave e a bola sobe, e o goleiro sai vibrando. Quem já viu esse? Tem uma turma que gosta de futebol. É isso aí, eu já vi. É muito legal, o cara sai vibrando, só que a bola sobe, depois desce e entra no gol. Não está completo. Depois de ter vencido tudo, tu tem que permanecer inabalável. Amém? Como é que nós vencemos? Isso fala um pouco daquilo que nós falamos no final ontem, sobre a porta para demônios, né? A palavra diz em Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós temos uma autoridade no Senhor, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, e nós podemos resistir e podemos expulsá-lo. Jesus disse: em meu nome expelirão demônios. Não vai fazer que nem aqueles filhos de Seva, lá em Atos, que foram expulsar no nome de Paulo, né? De Cristo, a quem Paulo prega, e levaram uma surra dos demônios. Não, nossa autoridade é no nome de Jesus. Nós temos autoridade sobre os demônios. Agora, mas nós não podemos ser independentes, andar sozinho nas lutas. Nós precisamos ser um povo que anda junto, que anda unido, que anda na luz uns com os outros. A luta é ferrenha, e tu precisa de parceria, precisa de equipe para vencer. Então não ande sozinho. O texto todo de Efésios 6 ali fala da armadura de Deus. Não vamos entrar hoje aqui, mas é uma coisa que eu quero ressaltar para vocês dessa armadura, é sobre orar em línguas. No final, Paulo diz: orando no Espírito. Isso é uma arma de Deus para vencer e para discernir o ataque de Satanás. Nós precisamos nos dedicar a orar em línguas muito tempo, e aproveitar todos os tempos. Quem dirige, pega o seu carro, é tranquilo, não atrapalha a dirigibilidade, até porque o Espírito Santo está do teu lado.
ora em línguas, porque quando tu está orando em línguas, teu espírito está sendo edificado, e tu está orando aquilo que tu não sabe, mas que o Espírito sabe e está se movendo. O Espírito Santo nos ajuda a discernir. Então, para vencer Satanás, uma das coisas que nós precisamos é orar em línguas constantemente, orando todo o tempo no Espírito. Jesus nos disse assim também para orar, né? Quando a gente conhece bem a oração ali, que muitos chamam de Pai Nosso, né? E que para muitos virou uma oração simplesmente católica. Mas essa oração não é católica. Aliás, ela é católica, né? Porque católico quer dizer universal, né? Nós somos católicos. Quem é católico aqui? Levanta a mão. Quem é católico apostólico? Quem é católico apostólico romano? Ah, não, os romanos não estão aqui. Só católico quer dizer universal. Nós somos da igreja universal, não do reino de Deus. A igreja, eles é que pegaram isso aí. Eles são espertos, pegaram isso aí. Nós somos da igreja católica, da igreja universal apostólica, mas não romana. Até para ser universal, como é que pode ser romana, né? Não, amados, nós somos da igreja do Senhor. Então essa oração que Jesus nos ensinou a orar, não é uma oração que fica lá guardada na Bíblia e só quando a gente lê. Aquilo é uma oração diária. Deveria ser diária. Ah, Gilberto, mas Jesus também disse que não era para fazer vãs repetições. Mas quem disse que isso aí é vã repetição? Jesus que disse. Como é que tu sabe que essa oração é para orar diariamente? Baseada no texto da oração. O pão nosso, cada dia nos dá hoje. Se tu orar hoje e orar uma semana sem orar isso, tudo bem, faz jejum, não tem problema. É diário. Mas no final ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, que barbadinha. Pediu ao Senhor, pediu ao Pai: livra-nos do mal. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Será que Deus vai responder essa oração? Será que Deus vai responder essa oração? Amém. Eu acho que vai, né? Eu tenho certeza. Uma coisa que eu tenho aprendido também é que nós, como é uma luta, nós não podemos ficar só na defensiva. A palavra diz que as nossas armas, elas são defensivas e ofensivas. São armas de defesa e armas de ataque. Como se diz no futebol, melhor defesa é o ataque. Então, se tu souber atacar bem, pode até levar uns gols lá, mas vai fazer muitos. Agora, se os caras lá foram uns pata dura, pode ter a defesa que tiver que vai terminar derrotado. Então nós temos que contra-atacar Satanás. Nós temos que lutar. Ele tem que saber que nós não estamos brincando. Ele não está brincando, nós também não. Então sempre tenho falado para alguns irmãos, com algumas lutas às vezes, quando vem um ataque na sua mente, eu disse assim: faz isso, ora por alguém, especificamente. Eu tenho uma pessoa que por muitos anos, eu oro por essa pessoa quando vem um ataque na minha mente. Por que eu faço isso? Em primeiro lugar, quando eu oro por esta pessoa, eu tiro o foco da tentação. Eu foco na oração por aquela pessoa. Segundo, quando eu oro por aquela pessoa, Satanás começa a temer, porque ele sabe que se eu estou orando, Deus vai responder a oração, vai abençoar aquela pessoa. Então ele está me tentando, mas ele é que está levando o contra-ataque. Então nós temos que ser pessoas que o contra-atacam. Vem um pensamento mal, contra-ataca. Senhor, abençoe o Iel em nome de Jesus, fortalece ele. Glória a Deus.
Mas às vezes nós ficamos só, Jesus, que tentação tão horrível. Ai, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça, eu não estou conseguindo, por favor, Jesus e tal. Liga para o discipulador, por favor. Ai, me ajuda, Samir, por favor. Não, ataca o diabo. Tu tem autoridade para repreendê-lo, tem autoridade para contra-atacá-lo. Não precisa ficar pensamento te rondando e te dominando. Amém? Lucas 10:19, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Dá para projetar? Está aqui? Vamos ler isso aqui juntos? Vamos proclamar essa verdade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia! Glória a Deus! E por fim nós temos que usar da autoridade para expelir os demônios. Às vezes tem determinadas coisas que estão acontecendo, são demônios, pessoas que têm dores de cabeça muito constantes. Tem alguém aqui que tem dores de cabeça muito constantes? Quer se manifestar? Nós vamos orar por ti agora. Quem? Em nome de Jesus. Quem levantou a mão? Em nome de Jesus. Nós repreendemos esse poder das trevas sobre estas vidas que levantaram as mãos e declararam essa sua luta. E nós, como igreja, agora cercamos essas vidas e ordenamos: retira-te, Satanás, com as tuas dores de cabeças, e vai embora daqui em nome de Jesus. Amém. Amados, os principados e potestades, eles atacam pessoalmente nossas vidas, atacam a igreja. Mas antes de falar no ataque da igreja, quero falar também sobre o ataque na nossa sociedade. Me caiu divinamente nesses dias uma entrevista, um livro de um irmão, falando, um americano, falando sobre um livro chamado A Volta dos Deuses. Não sei se alguém conhece aqui, não tem em português ainda. Me chamou muito a atenção o entendimento que esse homem teve. Então vou tentar resumir rapidamente para vocês entenderem o que está acontecendo na nossa sociedade, e creio que ele entendeu muito claramente essa luta. Antes disso, quero ler o texto de Lucas 11:20, que diz: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando Jesus chegou, ele começou a expulsar demônios, como eu falei ontem já sobre isso. Então ele disse, começaram a acusar que ele era pelo poder dos demônios que ele fazia isso, poder do Beelzebub. O que ele disse? Não, eu expulso pelo dedo de Deus. E se eu expulso pelo dedo de Deus, é sinal de que o reino de Deus chegou. Queridos, libertação, expulsão de demônios é sinal de que Deus chega num lugar, numa casa, numa cidade, num país. Quando o Senhor, pelo seu dedo, começa a expulsar demônios. E esse irmão então começa a falar sobre isso, de que com o Evangelho, com a vinda de Cristo, com a proclamação do Evangelho através da igreja, esses antigos deuses, porque lá no Antigo Testamento a gente não ouve falar de demônios tão diretamente, fala de deuses. Israel muitas vezes abandonava Deus e servia a Baal, abandonava Deus e servia a Astarote, abandonava Deus e servia a Moloque, e outros deuses estão citados lá. Mas quando o Senhor chega e começa pelo dedo de Deus a expulsar os demônios, esses demônios, esses deuses vão perdendo espaço. Não é que eles saíram da terra, mas eles começam a perder o seu poder. E o Evangelho vai crescendo,
debaixo de lutas, de perseguições, de mortes dos irmãos, mas a igreja crescendo, o evangelho se expandindo, e nós chegamos a um ponto de que o evangelho se espalhou no mundo inteiro, ou quase todo o mundo inteiro, e de tal maneira que uma grande parte da sociedade, isso que hoje chamam de sociedade ocidental, ela foi influenciada pelos princípios da palavra. Muito das leis, das constituições, dos princípios morais e éticos são baseados na palavra. Por quê? Porque antes era paganismo, agora entrou o poder de Deus, aqueles demônios começaram a perder lugar e começou a entrar a palavra. Não quer dizer que toda a sociedade se converteu, não quer dizer que todas as coisas ficaram resolvidas, mas quer dizer que há uma influência crescente do reino de Deus na terra. Agora, nos últimos 50 anos, nós estamos vendo uma mudança desse quadro, uma paganização da sociedade ocidental, que antes era considerada cristã. Hoje dizem que é uma sociedade pós-cristã. Não, ela já é uma sociedade anticristã. Por quê? Porque esses deuses estão voltando, estão assumindo lugares, estão influenciando instituições, influenciando as leis, influenciando decisões judiciais, influenciando o legislativo, influenciando o executivo, influenciando diversas instituições de todo o mundo, numa velocidade impressionante. Então muitos ficam pensando muito numa teoria da conspiração. Não estou dizendo que não tem gente que não está servindo a Satanás, mas o que está acontecendo não é uma questão simplesmente humana, é uma questão espiritual. Vamos ler agora o texto de Mateus 12, versículo 43 a 45. Que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está falando de algo individual. Quando o espírito imundo sai do homem, é do indivíduo, ele anda por lugares áridos, não encontra repouso e ele volta, a casa está vazia, ele chama a quadrilha dele, a septuatilha, né? 7 mais, virou em 8, e o estado dele entra naquela casa vazia, o estado daquela pessoa é pior. Não diz que é 7 vezes pior, deve ser 8, né? Porque 7 mais ele, 8. Ficou pior do que era. Só que Jesus conclui, isso é do indivíduo, mas ele diz: assim também acontecerá a esta geração. Não é só o que acontece no indivíduo, é o que acontece na geração, quando os demônios são expulsos, mas a casa fica vazia. A nossa geração está, especialmente nos últimos 50 anos, tentando tirar Deus da sociedade. É muito, isso dá para comparar no Brasil, mas vou falar dos Estados Unidos para não me comprometer aqui. Vamos falar do Brasil, dos Estados Unidos, e o Brasil vocês vão comparar o que tem. É muito interessante que em 1962, a Suprema Corte Americana decidiu proibir a oração nas escolas. Um país protestante, um país fundado por protestantes, por cristãos que amavam o Senhor, que estabeleceram na sua sociedade uma série de princípios e valores, agora, em nome de alguma interpretação da Constituição,
foi dito que não se podia orar nas escolas. Esvaziou a casa. Não pense que a oração daquelas crianças na escola não tinha um valor. Aí, quando ficou vazia, volta aquele com 7 piores do que ele, e o estado fica pior. E a educação tem sido um dos meios que mais tem lutado para tirar Deus da sociedade. No passado, esse demônio se chama Baal. O texto lá de Jeremias 23, 27 diz assim: os quais cuidai em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. As nossas universidades, as nossas escolas estão cheios de ensinos dizendo: tira Deus, não põe Deus nisto. Eu não sei se eu contei isso, se eu contei eu vou repetir. Está na casa de uma irmã, um belo de um almoço, e aí tem aquela Alexa lá na casa dela. Aí sobe volume, baixa volume do som e tal. Achei interessante aquilo ali, disse: vou conversar com essa Alexa aí, já que é tão esperta. Eu perguntei assim: Alexa, me fala sobre Jesus. Já contei essa história? Fala sobre Jesus. Aí ela deu uma parada, acho que engoliu em seco, e disse assim: cada um tem a sua própria religião e tal, blá, blá, blá. Tá bem. Aí Alexa, me fala sobre Maomé. Maomé foi um grande homem, papapi, papapá, bababá, bababá, babá, até que quase que tive que dizer: Alexa, fica quieta agora que está falando demais. Ou seja, para Jesus, não interferimos na religião. Para Maomé, blá, 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 blá. Até a Alexa já está. Tem que se converter essa Alexa. Esqueceram de Deus, estão excluindo Deus. Esse é Baal. Lembram que Elias desafiou os profetas de Baal, desafiou o povo, disse assim: se Baal é Deus, serviu; se Jeová é Deus, serviu. E o que eles fizeram? Ficaram quietos, porque vocês estão cocheando entre dois caminhos. Baal vem para tirar Deus da lembrança, para se esquecer de Deus, e é isso que está sendo feito na nossa sociedade. A educação, a imprensa, os meios de comunicação, a política está lutando para que Baal entre. Muitos não sabem que estão cooperando com isso. Agora, depois que Baal entra, vem um outro demônio que era muito comum, que era considerado uma espécie de esposa de Baal, que tem muitos nomes entre os deuses antigos, mas a palavra fala em duas. Vou citar só a Astarote. Essa deusa, ou deusa, deusa da fertilidade, deusa da sexualidade, era uma prostituta, onde os seus templos havia toda sorte de orgias, e onde os seus sacerdotes se vestiam de mulheres, e nas suas inscrições dizia assim: fulana, essa deusa, eu sou um homem, eu sou uma mulher, e eu tenho o poder de transformar um homem numa mulher, e uma mulher num homem. E essa deusa era a deusa dos desfiles. E no mês de junho era o mês dela, era o mês do orgulho dessa deusa. E havia desfiles onde os homens se vestiam de mulheres e as mulheres se vestiam de homens. Tu que está interpretando. Então, Baal abriu a porta para esquecer de Deus, e nós sabemos que na década de 60, especialmente nos Estados Unidos, atingiu todo o Ocidente uma revolução sexual, a impureza dominando toda forma de sexo livre. Não vou nem citar aqui, porque até citar faz mal, e nós vemos isso na nossa sociedade.
E a Suprema Corte Americana tem participação nessas decisões também. Mas por fim, vem o último, o destruidor, chamado Moloque. Moloque era o deus que exigia o sacrifício de crianças. Até o próprio Salomão serviu a Moloque. Crianças eram sacrificadas, eram queimadas em honra a esse Deus. 1973 tem uma decisão dos Estados Unidos permitindo o aborto, que agora, 2022, foi mudado em parte, né? Não é que não pode, mas é que mudou, foi anulada aquela decisão. Então, a casa ficou vazia, entrou Baal, entrou Astarote, entrou Moloque, entrou piores do que ele, e o Estado está pior. Por isso a nossa sociedade caminha nesse caminho rápido e veloz de destruição, porque não escolheram servir ao Senhor. Estão entendendo? Não vou falar nada sobre o Brasil. Se tiver no Brasil alguma semelhança, como disse o Roberto, mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E as pessoas que estão envolvidas nisso, muitas pessoas não têm a mínima consciência, nem estão com esse coração, mas estão sendo influenciadas, enganadas. São pessoas que Deus ama, que Deus quer bem, que Deus zela, que Deus quer libertar, que Deus quer restaurar. Deus não tem um coração de maldade com o ser humano. Deus tem um coração de amor. Então isso está na nossa sociedade, por isso a velocidade. Então não se concentrem tanto em teoria da conspiração. Essa teoria não é teoria, é prática satânica na nossa terra. E por isso que esses demônios que foram expulsos pelo dedo de Deus através da igreja, agora procuram com revolta se vingar de quem os expulsou. Então a igreja tem que se levantar, a igreja tem que se posicionar, a igreja tem que orar. Nós temos uma decisão importante aí que estão tomando de última hora, atropelando todos os caminhos, sobre a questão do aborto no Brasil. E nós vamos orar hoje aqui em nome de Jesus. Aliás, vamos orar agora mesmo. Vamos levantar. Se algum de vocês quiser vir orar aqui, em nome de Jesus. Shila Mahandeka, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos. Tu diz para orarmos por aqueles que têm autoridade nessa nação. E nós oramos, Senhor, para que Tu movas o coração de todos esses componentes do Supremo. Tu és um Deus de bondade e misericórdia e ama essas pessoas. Muitos deles estão cegos, não sabem a verdade. Deus foi excluído da vida deles. Mas nós oramos para que Tu toque na vida deles. Que agora a oração da Tua igreja aqui, Senhor, chegue ao céu. E do céu, Tu derrame as Tuas taças, Senhor. E que traga o que tem que trazer sobre o Supremo, para que seja mudado esse quadro maligno. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, Senhor, na autoridade que Tu nos deu, nós nos levantamos contra todo o desígnio do diabo. Como igreja nos levantamos contra todo o desígnio do diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ninguém tem autoridade para decidir sobre de quem vive e quem não vive. Só Tu tens autoridade, porque Tu é aquele que dá a vida e tira. Só Tu tens poder e autoridade. Tu não delegou isso para mais ninguém. Por isso nós nos levantamos contra toda tentativa do diabo, Senhor. Tentar, Senhor, tirar a vida de pessoas, de inocentes. Nós repreendemos e nos levantamos contra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, traz sensatez. Amém. Traz a Tua sensatez para essas pessoas, para que Te temam, para que Te temam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos como igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Podem sentar, queridos. Por fim, eu quero tocar agora nesses adversários que atacam a igreja. De alguma forma, eles estão muito associados com esses 3 demônios que eu falei. Eles atacam os muros, eles atacam a proteção. E quando nós vemos dificuldades, lutas, às vezes na igreja, nós temos que ver como estão os muros, observar como estão os muros, se eles estão firmes, estão de pé, se não tem brecha. E eu quero tocar em 3 pontos, 3 espíritos malignos que se levantam contra a igreja e que nós temos que discernir. Vamos ler Isaías 29, 10 a 12. Diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O entendimento está fechado. Há um espírito de sono. Paulo, em Romanos 11:8 diz: Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está falando aqui do povo de Israel, mas se aplica a nós também quando endurecemos o coração. Por isso que o próprio Paulo também diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Às vezes, amados, nós estamos passando por esse sono, esse espírito de sono, de entorpecimento. Nosso coração está paralisado de certa maneira, recebe muito pouco do Senhor, não tem iniciativa nenhuma no Senhor, não tem reação nenhuma. Ficamos mornos, como o Senhor falou lá para a igreja em Laodiceia. Por que a igreja lá ficou morna? Achava que tinha tudo, achava que estava bem. Ontem aqui teve alguém que teve uma visão, creio que foi uma visão, sobre vários vasos, José Fernando, né? E que tinham derramando, vários tamanhos de vasos, mas derramando óleo, mas alguns tinham tampa. E sobre esses que tinham tampa não caía nenhuma gota de óleo. A igreja, quando fica morna, entorpece, acha que está tudo bem, o amor se esfria. Interessante que talvez a gente nem consiga receber essa palavra para nós, achar: não, mas eu acho que nós não estamos tão mal assim, nós não estamos dormindo, né? Apesar que tem uns que dormem na pregação aqui, mas tudo bem, não tem problema. Mas nós recebemos esse irmão que veio da Noruega e ministrou no retiro de pastores lá na chácara, e nós tivemos a oportunidade de estar com eles aqui numa quarta-feira, depois do retiro, lá na minha casa, junto com os presbíteros, os diáconos, outros irmãos. E ele trouxe uma palavra muito preciosa para nós, de exortação. E tinha os irmãos que estavam fazendo as refeições, então eu estava ali abrindo o portão, eu estava me movimentando, fiquei bem na porta, assim, porque eu saía por fora da casa. Daqui um pouco chegou um irmão assim, bateu no ombro e mostrou. Quando eu chego lá na cozinha, nós tínhamos, né, um fogão, um cooktop assim, totalmente quebrado, craquelou todo assim. Aí o Josué estava lá e disse assim: Gilberto, não sei o que aconteceu, mas quando eu estava saindo daqui, estourou o negócio. E ele disse assim, na hora que ele estava falando sobre voltarmos ao primeiro amor,
Eu tenho certeza que aquilo quebrou não foi porque era o momento de quebrar, ou porque nem era para quebrar, não era para quebrar uma coisa dessas, né? Ninguém bateu, ninguém... Mas o Senhor estava nos exortando ali, a nós como líderes, a voltar ao primeiro amor, a igreja a voltar ao primeiro amor. O prejuízo ficou comigo, mas a palavra é para todos vocês, para todos nós. As coisas são espirituais, elas acontecem, e aí Deus usa algumas dessas coisas para nos alertar. Nós como igreja, amados, eu não estou dizendo aqui que tu não ama o Senhor, não tem como dizer para cada um especificamente como está a tua vida em cada detalhe, mas como igreja eu discerno que nós passamos por um espírito de sono, numa medida. É uma igreja preciosa, é uma igreja amada, é uma igreja que ama o Senhor, mas nós ainda estamos sonolentos. Tem coisas que não entram, ou entram em poucos. O Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E o esfriamento do amor é uma questão demoníaca. Então depois vamos voltar nisso, mas a primeira coisa que eu queria trazer é isso. Nós temos uma luta. Não só aqui, nós congregação, mas todos, esse espírito que tenta adormecer a igreja, adormecer a nossa família, adormecer o nosso grupo na casa, adormecer o discipulado, e tornar ele uma coisa rotineira, uma coisa comum, uma coisa sem expressão, uma coisa sem vida ou com pouca vida. Esse espírito, ele está associado com Baal. Porque Baal quer fazer o que? Tu esquecer de Deus. Ele quer tirar Deus, ele quer te amornar para tu esquecer, deixar Deus de lado, tu te ocupar com as tuas coisas, com a tua casa, com o teu trabalho, com a tua família. Muitos hoje não participam na vida da igreja porque dizem, eu vou cuidar da minha família. Eu não vou abandonar Jesus. Se quer uma boa palavra, eu vou escutar lá o Luciano Subirá. Se quer um louvor bom, eu vou colocar lá nem sei qual é o louvor bom, Asaf Borba, né? Não vou lá, não vou. Hoje está frio, hoje está quente, hoje está chovendo, hoje tem chuva de pedra, hoje tem canivete. Vamos amornando. O segundo espírito que procura atacar a igreja, não só nós aqui, mas toda a igreja, é um espírito que a gente dá esse título de espírito de Jezabel. O Senhor fala para a igreja, lá as igrejas de Apocalipse, e Ele exorta sobre uma mulher. Mas o que está por trás dessa mulher chamada Jezabel, nós lembramos lá do Antigo Testamento, havia uma Jezabel lá, que era a esposa do Acabe. Ela era uma serva de Baal, ela era dos Sidônios, e ela corrompeu, ela matou e perseguiu os profetas do Senhor, ela corrompeu, ela paganizou Israel, e ela era muito esperta, ela trabalhava por trás do Acabe. Um dia Acabe quis comprar uma propriedade, o homem disse, não vou te vender, ele ficou dodói, não me vendeu, Nabote não me vendeu a propriedade. E ela, o quê? Tu é rei, vai ficar assim? Deixa comigo. Foi lá, armou uma confusão, acusou o homem de blasfemar contra Deus, mataram o cara. E ela disse assim, a propriedade é tua agora. Só que para trazer esses anciãos que vieram para condenar esse homem, ela escreveu uma carta. E essa carta ela selou com o selo de Acabe. Quem é que ficou? Acabe. Quem é que estava por trás? Jezabel. Esse espírito que o Senhor está condenando, um espírito de uma falsa profetisa que levava o povo ao pecado. Era uma boa igreja de certa medida, eles tinham obras, eles tinham amor, eles tinham serviço, eles tinham fé, eles tinham paciência, e as últimas obras eram melhores do que as primeiras.
mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Tu toleras Jezabel, esse espírito de controle, esse espírito maligno que tenta destruir a igreja, dominar famílias. Espírito de manipulação. Terceiro, espírito de divisão. Conhecemos bem a luta que é sempre contra a igreja. Judas, versículo 17 a 19 diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Constantemente o diabo está lutando para dividir a igreja. Dividir famílias, dividir liderança com a igreja, dividir discipuladores com discípulos, grupos, irmãos com irmãos, contra irmãos. É um espírito que está sempre semeando discórdia. É um espírito que quer primazia na igreja. João exorta sobre um homem chamado Diótrefes, que queria ter a primazia. Nem o João, o apóstolo, ele era recebido por esse homem. Ele impedia os que queriam estar ali. Ele dominava sobre a igreja. Então, os que promovem divisão precisam ser identificados e corrigidos. Nós não podemos ser indiferentes com os nossos irmãos, com ninguém, não. Temos que ser pessoas que tratamos todos de forma igual, sem nenhuma indiferença. Tem pessoas no corpo de Cristo que não se sentem aceitas, que não se sentem amados, alguns se sentem desprezados. Eu sei que muitas vezes são pessoas que são difíceis, porque elas se magoam com muita facilidade, se ferem. Se tu passar do lado dela e por algum motivo naquele dia tu não enxergou e não cumprimentou, ela fica ferida, como se tu tivesse desprezado. Então tem pessoas muito sensíveis, mas ao mesmo tempo, como igreja, nós não podemos ter entre nós pessoas que não se sentem aceitas, amadas. Não é que agora o presbitério tem que sair aqui e abraçar todos, ficar lá na frente, como algumas denominações, e cumprimentar todo mundo. Mas todos precisam ser amados por alguém. Todos precisam ser aceitos, todos precisam saber que são importantes. A palavra diz que no corpo todos são necessários. Todos. Não é quem prega aqui que é mais necessário, todos são necessários. Fazemos funções diferentes, mas todos são necessários. E se há divisão na igreja, amados, a igreja não cresce. Porque Jesus diz que um reino dividido não vai prevalecer. Se nós, como igreja, queremos crescer, precisamos nos tornar uma igreja unida, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Temos que nos esforçar para olhar, para abraçar, para amar, para escutar as pessoas. Eu me admiro muito do Rogério, a paciência quando ele está ministrando com alguém, ele fica parado na frente, e a pessoa fala, e ele escuta, como se fosse a única pessoa no mundo. Nós temos que ter esse coração, de escutar. Aquela pessoa às vezes define a vida dela porque tu deste atenção, porque tu escutou, porque tu orou por ela, porque tu te importou. Quando isso não há divisão, sim. Nós não podemos ficar só no nosso grupinho, só cuidando das minhas ovelhinhas.
Eu tenho que estar aberto, eu tenho que cuidar, cada um tem que cuidar bem daqueles que estão contigo, já às vezes são muitos, mas temos que estar sempre com o coração aberto para acolher a todos, para que não haja divisão. Agora, como é que nós vamos vencer esses poderes malignos? Esse espírito do sono nos leva, nós temos que voltar ao primeiro amor. Nós temos que voltar às primeiras obras. O Senhor exorta, te arrepende. Nós precisamos, cada um de nós, voltar ao primeiro amor. Com arrependimento e com a prática das primeiras obras. O arrependimento é uma mudança de mente. Nós precisamos reconhecer que, de alguma maneira ou numa medida, e eu não vou dizer que é 100%, 90%, 50% ou 10%, mas em alguma medida, às vezes, nós nos afastamos do primeiro amor. E praticar as primeiras obras é voltar a fazer as coisas com uma motivação. Voltar ao primeiro amor é isso, fazer as obras com uma motivação, o amor. O amor tem que ser a nossa motivação. Às vezes no reino, na igreja, na obra, nós fazemos muitas coisas, servimos ao Senhor, suamos, cansamos, mas não é motivado pelo amor, é pela necessidade, é pela obrigação que assumimos, mas nós temos que fazer porque nós amamos. Se tu tem discípulo, fica com os discípulos porque tu ama, cuida deles porque tu ama, escuta eles porque tu ama, não é porque eles têm muita ou pouca necessidade. Nós temos que voltar às primeiras obras, e as primeiras obras é o quê? Fazer tudo motivado pelo amor. Não venha ao encontro, aliás, venha no encontro, porque Deus vai te tocar, mas a tua motivação para vir no encontro deve ser por amor. Levante para cantar junto com os irmãos, porque tu ama. Evangeliza, porque tu é motivado pelo amor. Amém, amados? Nós precisamos fazer uma análise séria do nosso coração e da igreja, não para apontar os outros, né? É muito fácil apontar os outros, para ver e nós voltarmos. Senhor, onde é que nós caímos? Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Segundo, o espírito de Jezabel. Paulo diz, 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu creio que o antídoto contra esse demônio é voltar à simplicidade e à pureza devidas a Cristo. À medida que o tempo passa na igreja, a tendência é de que a vida fica mais complexa, a vida da igreja fica mais estruturada. Nós temos as coisas boas do Senhor, mas o Espírito Santo às vezes perdeu o seu espaço. E as coisas do Senhor são muito simples, são puras. E esse espírito de Jezabel, ele quer controlar, ele quer dominar. Mas Deus quer que o Espírito Santo domine, o Espírito Santo controle, o Espírito Santo dirija, o Espírito Santo seja derramado, e a igreja seja um ambiente de simplicidade, de pureza, que não vai importar se é nesse salão, se é na casa, se é na praça, se é 2, se é 3, porque onde 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar no meio deles. Amém? Os homens aqui têm um papel muito importante para enfrentar esse espírito, porque a tendência dos homens depois do pecado é serem omissos, é se omitirem,
é delegarem para a mulher, é passar para a mulher todas as coisas que são dele. O homem tem que assumir a sua responsabilidade na casa e na igreja. Não é para escantear a mulher. Essa mentalidade é maligna. Ah, não, agora os homens só que mandam aqui na igreja. Não, é o Espírito Santo que está, o Espírito Santo tem que estar mandando. Deus usa dons e ministérios nos homens e nas mulheres. Há funções diferentes, nem todas as funções são exercidas pelas mulheres, nem todas pelos homens. Mas a mulher é importantíssima, tal qual o homem na vida da igreja. Mas o que eu estou me referindo não é a servir ao ministério. Terminou meu tempo, agora é acréscimos. Pegar um juiz daqueles que dá uns 15 minutos assim. Não, 10 minutos serve. Obrigado. Queria dar destaque a esse último ponto que o Gilberto nos trouxe. Efésios 5, o Senhor fala através de Paulo, versículo 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Os homens precisam compreender que existe uma unção que Deus deposita sobre eles para cobrirem as suas casas. E quando os homens não o fazem assim, eles estão expondo as suas casas a ataques de espíritos malignos. Os demônios reconhecem isso. Os demônios reconhecem a autoridade que Deus coloca sobre os homens. Quando nós ouvimos sobre campanhas evangelísticas, grande parte das pessoas que caem endemoniadas são mulheres, porque elas não estão cobertas pela autoridade dos seus maridos, dos homens. Irmão, saiba que quando você impõe as mãos sobre a sua esposa e sobre os seus filhos, Jesus como cabeça está impondo as mãos sobre a sua casa. Você está guardando a sua casa. Quando você e eu não estamos assim fazendo, nós estamos expondo a nossa casa. Nós não podemos fazer isso. O Senhor nos delega autoridade. Esses são dias de ajuste, de reparar muros. Então eu faço coro a essa palavra, nos encorajando mutuamente como homens a termos essa atitude de guardar a nossa casa. Amém. Amém. Benção, Samir. As mulheres são muito importantes nesse papel para deter esse espírito, cooperando com seus maridos, cooperando com a liderança, servindo ao Senhor na esfera que Deus deu para elas. Terceiro, espírito de divisão. 1 Coríntios 12, 24 a 26 diz: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então Paulo está dizendo aqui que pode haver divisão no corpo, quando nós consideramos que alguns não são necessários, não são importantes. Mas o que Paulo nos diz é: coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Nós precisamos ter igual cuidado uns com os outros, a mesma medida de cuidado uns com os outros. Não importa se tu tem 50 anos de fé, se tu tem 1 ano de fé, se tu tem 1 mês de fé, se tu é um líder, se tu tem graça de Deus para curar, para pregar, tratar a todos com o mesmo cuidado, para que não haja divisão. Temos que identificar o que há na tua vida.
onde Deus quer que tu sirva, além daquele serviço normal que nós já sabemos que é para todos, de fazer discípulos, de ganhar pessoas para Cristo, de viver em juntas e ligamentos, mas eu estou falando de coisas específicas. Cada parte é necessária. Tem pessoas que têm uma graça tremenda para exortar, para consolar, para animar as pessoas. Nós precisamos dessas pessoas. Amém? Às vezes vem um profeta, o profeta dá uma machadada na igreja e ajuda, mas daí depois tem que vir os pastores lá, não, agora vamos dar uma ajeitar aqui essa pelezinha, essa lãzinha aqui, vão acalmar essa ovelhinha. Tem que ter o ministério dos pastores, cada um é importante. Tu tem dons, tu tem graça, e nós temos que reconhecer, e nós temos que buscar essa ajuda. Nós temos que envolver todos para que não haja divisão no corpo. A igreja não é um grupo de líderes e o povo, clero e leigos. É um só corpo, com funções diferentes, onde todos são necessários, e ainda mais, recebe mais honra aqueles que às vezes são considerados na nossa ótica, os menos importantes. Então, amado, se tu profetiza, ensina o outro a profetizar. Se tu tem capacidade de ensinar, ensina o outro. Delega, entrega, reparte. É claro que é uma medida para isso, mas não retenha, não segure, entregue, incentive. Jesus fez isso com os seus discípulos. Um monte de homens que tinham suas imaturidades foram formados, mas o Senhor foi empurrando, delegando, entregando, e eles se tornaram os apóstolos que foram. Amém? Outra coisa que entra nesse espírito de divisão é a raiz de amargura. Quando nós temos nosso coração amargurado, dividido mesmo com os irmãos, ou quando a nossa língua fala o que não é devido, precisamos nos arrepender. Eu queria que todos vocês levantassem, porque essa nossa luta aqui é coletiva. Ontem foi sobre as portas, coisas individuais nossas, mas hoje é uma posição que nós precisamos ter como igreja. Não se sinta ofendido porque eu disse que precisamos voltar ao primeiro amor. Não se sinta ofendido porque eu falei sobre o espírito de divisão. Não se sinta ofendido porque eu falei sobre o espírito de Jezabel. Deus quer liberar essa congregação completamente. Ele quer manifestar a sua glória, quer manifestar a sua alegria, quer que a nossa alegria seja completa. Amém? Então vou pedir para 3 varões, homens de Deus, que venham aqui, e cada um vai nos guiar em oração. Pode ser Roberto, pode ser Leandro, pode ser Samir, para nós nos posicionarmos tanto contra o espírito de divisão, esse espírito de Jezabel, esse espírito de sono, e nós vamos responder o nosso amém à oração deles, e vamos fazer isso com fé, para que o diabo não tenha nenhuma autoridade, nenhuma interferência, e que os nossos muros aqui estejam guardados e fortalecidos, em nome de Jesus.